Então, por exemplo, tem um estudo da McKinsey que diz que até 2030 a gente vai ter uma economia de 3 horas diárias na maior parte dos empregos de escritório, dos trabalhos intelectuais, 3 horas diárias só com base em IA. Não é a IA que vai tirar o seu emprego. É alguém usando IA que vai tirar o seu emprego. Porque uma pessoa usando IA, eu utilizando IA, eu consigo ser mais produtivo e fazer o mesmo tanto que 10 pessoas que não usam IA. Na verdade, a gente tem a eliminação de alguns empregos de entrada. Quando você está num operacional que você gosta de fazer, de coisas que você acorda animado para fazer, aí vira esporte, entendeu? IA, quando bem utilizado dentro do ambiente de trabalho, daqui para frente, vai reduzir muito os casos de burnout. Vamos lá, hoje a gente vai falar aqui no Lab sobre como que a IA está mudando os empregos e quais os impactos que a gente pode esperar da IA nesse mundo de emprego. Eu acho que quando a gente começa a pensar no trabalho, no que a gente está fazendo, nos avanços de inteligência artificial, a principal coisa que a galera pensa é que a IA vai tirar o nosso emprego, que agora estamos todos perdidos. Tem um pouco de verdade nisso daí, porque é uma mudança brutal, mas também tem muito marketing em cima disso. Então, hoje eu queria trazer esse assunto, Marcelo, para a gente discutir e colocar algumas ideias aqui na mesa de como que realmente a IA está mudando os empregos, como que essa mudança ela é bem profunda, o que isso muda não só para as empresas, mas também para os profissionais, coisas que já estão acontecendo e que a gente prevê que aconteçam nos próximos anos. Exato. Eu acho que o grande jogo aí é ter esse cuidado entre o que já aconteceu, que são algumas faíscas já saíram aí no mundo corporativo, mas principalmente o que vai acontecer. Então, por exemplo, tem um estudo da McKinsey que diz que até 2030 a gente vai ter uma economia de 3 horas diárias na maior parte dos empregos de escritório, dos trabalhos intelectuais, 3 horas diárias só com base em IA. Pô, beleza, isso é uma projeção até 2030. Legal. O que será que a gente já está sentindo, né, em 2025, 2026? Na minha visão, eu acho que alguns estudos respaldam isso, mas na minha experiência de mercado, eu vejo que o emprego de entrada, né, o entry level ali, o cara que é júnior, às vezes ele é questionado. E aí, será que faz sentido eu ter essa pessoa de atendimento ao cliente, que era uma pessoa que só respondia as mesmas perguntas para o cliente final? Será que faz sentido eu ter esse cara aqui que era basicamente um planilheiro profissional? Esse ponto do júnior, ele é interessante porque o pessoal vai muito nisso, né? Tipo assim, tá bom, a IA agora vai substituir os júniors, né? E aí você gera toda uma reflexão em cima disso. Mais difícil do júnior entrar no mercado, mas como que eu vou formar alguém pleno e um sênior se o júnior não está entrando? Exemplos, eu vejo isso acontecendo muito claramente, por exemplo, no meio de desenvolvedores mesmo, a gente conversa com muitos desenvolvedores e um desenvolvedor júnior, cara, hoje esse cara ele passa por algum sufoco, mas na prática mesmo, e não indo na linha de que, cara, esses caras não vão ter mais espaço, porque eu acho que tá tudo mudando tão rápido que utilizando o IA para você conseguir aprender mais, para você conseguir melhorar suas habilidades, que é algo muito possível, muito real, eu acho que não é que o júnior não vai ter entrada. Eu vejo, na verdade, a gente criando uma outra camada. Eu acho que a entrada começa a ser o nível pleno que a gente conhecia. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Esse começa a ser o nível de entrada. Então a IA ela vai fazer com que a gente seja muito mais exigente em relação ao que a gente espera dos profissionais. Isso é um negócio que eu vejo que pouca gente entendendo isso. Eu não espero mais de um desenvolvedor júnior que ele simplesmente, cara, escreva algumas linhas de código para alguém revisar, entendeu? Cara, eu não espero mais isso. O que eu espero de um júnior era o que antes eu esperava de um pleno, entendeu? Porque agora ele tem IA do lado dele para ele poder fazer coisas melhores. Mesma coisa em diversas áreas, no marketing, na advocacia, na engenharia, na administração, na gestão, tudo isso eu acho que muda essa noção de que com o IA, o júnior, a gente espera muito mais dele, agora eu espero muito mais do pleno, agora eu espero muito mais do sênior, entendeu? E isso passa não só
pelas empresas entenderem essa mudança, mas também dos profissionais entenderem que, tipo assim, cara, eu consigo fazer muito mais rápido agora. É basicamente o curso de datilografia anos 90. Cara, datilografia, você tinha profissionais ali em todo o escritório que o trabalho do cara de entrada era digitar sem muito erro. Sim. Depois de um tempo, pô, beleza, agora tem um teclado. No teclado eu digito, não preciso apagar a página inteira se eu errar. É só apertar o backspace ali. O estagiário, o garoto de 20 anos, que ele era bom só em ser um auxiliar, ficar digitando, ouvindo o chefe, digitando pra ele, cara, morreu. Então agora eu espero que um júnior, não é que essa pessoa aqui foi eliminada do mercado, é só que o mesmo garoto de 20 anos, ele não vai ficar focado em digitar. É um pouco que a gente vai ver com a IA. Eu acho que agora, cara, 2015 para 2020, aqui no Brasil, a gente teve uma onda de cursos profissionalizantes de Excel. Todo mundo, que você entrava em qualquer lugar, pô, governo tem curso de Excel para auxílio social, Universidade Federal, curso de Excel todo santo dia. Muito provavelmente, o que vai acontecer é que a gente vai ter cursos de capacitação em IA. Porque agora, da mesma forma que antes era importante, era básico você ter Excel avançado no currículo de júnior para você ter uma entrada no mercado de trabalho, cara, agora para você entrar no escritório, pô, e aí? Me prova, você sabe usar IA? Eu acho que, cara, usar a inteligência artificial é uma habilidade que vai ser exigida de todo mundo, mas eu acho que é uma habilidade que vai ser exigida não do nível de igual você comparou com o Excel. Eu acho que é mais fundamental ainda. Eu acho que é de usar a internet, entendeu? Você não entra numa entrevista de emprego e fala, tipo assim, cara, eu sei usar a internet, entendeu? IA, eu acho que ela vai começar a ser exigida nas empresas dessa forma. Você não vai perguntar se o cara usa IA para ajudar ele no trabalho dele. Você vai esperar que ele faça isso. Entendeu? Perfeito. E aí entra. Por quê? Porque entra naquele ponto de que não é a IA que vai tirar o seu emprego. É alguém usando IA que vai tirar o seu emprego. Porque uma pessoa usando IA, eu utilizando IA, eu consigo ser mais produtivo e fazer o mesmo tanto que 10 pessoas que não usam IA. No mesmo tempo ou em menos tempo. Então, entra a lógica do capitalismo e, tipo, pra que eu vou ter 10 pessoas se eu posso ter um cara só usando IA? E outra, agora esse cara começa a receber, às vezes, até mais. Ele começa a ser mais valorizado. Porque agora ele consegue se multiplicar. Essa é uma cultura que eu acho que vai ser cada vez mais comum a gente ver nas empresas. Pessoas se multiplicando usando IA, times mais enxutos, times mais sêniors, porque em vez de eu ter várias pessoas júniores, cara, eu posso ter um cara sênior fazendo muita coisa. E aí eu queria puxar um ponto que eu queria ouvir muito a sua visão sobre isso. Você é um cara que toca muita parte de operação, de dia a dia da empresa, de dia a dia do negócio. Eu tenho uma visão, Marcelo, não sei o que você pensa especificamente sobre isso, mas muitos gestores, quando eles estão no trabalho deles, né, normalmente, antes da IA e tudo, o trabalho de um gestor muitas vezes é liderar as pessoas e não fazer o trabalho. Vou colocar isso em termos do mundo de vendas, por exemplo. Você tem um vendedor, o trabalho do vendedor é vender. Aí o trabalho do gerente de vendas, do gestor comercial, não é mais vender. É gerenciar os vendedores que vão vender. Só que o objetivo final do trabalho de vendas é vender. Né? Então, o responsável pela ação de vender é o vendedor. Só que aí ele tem um gerente que gerencia ele, que tem um diretor que... Enfim, você tem toda uma cadeia que foi montada e para fazer com que no final das contas a galera venda. Isso você tem na área de venda, você tem na área de marketing, você tem em todas as áreas da empresa. Total. Com o IA, eu vejo uma mudança brutal nessa pirâmidezinha. Sim. Porque agora você pode ter um cara muito bom sendo o head ali da área e que ele vende porque ele está usando o IA fazendo o trabalho para ele, entendeu? Ajudando ele em todas as tarefas burocráticas. Ele cuida tanto do planejamento quanto do operacional e aí você quebra um ponto que é isso que eu queria ouvir a sua opinião de... A gente vive falando pra galera, tem que sair do operacional, tem que sair do operacional, tem que sair do operacional. Eu acho que agora a gente tá entrando numa era em que é tipo assim, volte para o operacional, porque você consegue fazer tanto o operacional quanto o estratégico junto usando o IA. O que você pensa disso? Pô,
Cara, eu nunca tinha pensado no volte pro operacional. Confesso que até é estranho falar, volte pro operacional, pô, e aí, será que isso é eficiente? Mas realmente, quando a gente pega a pirâmide da hierarquia empresarial, né? Operacional, tático e estratégico. Aí você fica pensando, velho, estratégico, beleza. Operacional, óbvio que tem que existir. Mas e esse negócio aqui de tático? O que é isso? O tático é basicamente um cara que você paga um salário alto, é um middle manager, né? É um gestor ali de meio que ele tem que levar, puxar informação de baixo Uhum. e apertar a galera de baixo para levar a informação para cima e ser apertado por quem tá em cima. Ou seja, você tá pagando um salário alto, às vezes é uma posição super prestigiada e tal, numa grande empresa, para um cara que vive só apertando os outros e sendo apertado. Sim. Será que com IA realmente faz sentido? E eu tô na sua linha, assim, cara. A gente começou falando sobre os empregos de entrada e, pô, talvez, na verdade, a gente tenha a eliminação de alguns empregos de entrada. Fechou, isso aí vai acontecer, já tem Que é normal acontecido. da mudança tecnológica, né? Cara, isso aconteceu em todos os desenvolvimentos tecnológicos que a gente Exato. teve. Você tem empregos que são extintos, empregos que são mudados, empregos que são criados. Isso Perfeito. vai acontecer com IA também. Eu vejo a galera falando muito só sobre a parte de Eliminação. eliminação, Ah, mas eu acho, e esse relatório da McKinsey que você falou, eu acho sim. que é o Superávit. futuro dos empregos, alguma coisa assim, né? Sim. Cara, eles mostram que vão Superávit. ser criados mais empregos do que empregos vão ser destruídos pela IA. Lógico que, num começo, primeiro você destrói os empregos, né? Sim. E aí, ao longo do tempo, você vai criando esses novos cargos, esses novos empregos, né? Cara, exato. Te interrompi, foi mal. Não, não. É isso aí. Primeiro você. Pô, Revolução Industrial, carro, Ford. Primeiro você elimina os donos de curral de cavalo. Uhum. Primeiro você elimina um bando de gente que vendia cavalo, pangaré, porque era o meio de transporte. Depois você cria o mecânico de carro. E Sim, aí, hoje, mecânico é um emprego de entrada. sim. Lá atrás devia ser Pelo topo. top Pô, da meu irmão, você cadeia tem que lá. se capacitar, tecnologia nova. Mas pensando naquilo da pirâmide, é isso, assim, a gente tá olhando muito pra, tá, quais empregos júniores vão sair, pô, as pessoas vão ficar desassistidas e tal. Velho, e o cara lá que tá sentado há 20 anos, que basicamente o dia dele é ficar mandando e-mail pros outros, cobrando os outros e sendo cobrado por cima. Se a IA consegue integrar bem, e isso que é legal, né, cara? A gente fala muito, no Dalton Lab a gente tem as IAs orquestradoras, comunicadoras e executoras. Executoras são aquelas que estão ali nos bastidores, que você não vê elas funcionando, mas que elas de fato estão resolvendo um problema. Orquestradoras são IAs que levam informações para o sistema, então basicamente são IAs que puxam informação do ser humano e levam para o ecossistema de IA. Só que as IAs comunicadoras eu acho que vai fazer uma grande diferença. A forma como a gente já usa e-mail mudou muito. A forma como a Sim. gente usa WhatsApp, Slack, mensagem, tá mudando pra caramba. E cada vez mais, quando a gente for colocando IAs comunicadoras dentro do negócio, velho, o gestor ali de meio, ele acaba perdendo muita funcionalidade, né? E aí, ou ele sobe, eu acho que esse que é o grande jogo, ou ele vai ter que subir, ou ele desce para operação. Então, volte para Ou operacional ele faz faz os sentido. dois. Ou os dois. Pô, Aí eu queria trazer o ponto que é o ah, que a gente faz aqui no Dalton Lab, né? E isso torna todos os nossos processos seletivos hoje de recrutamento mais interessantes e mais difíceis ao mesmo tempo. A gente busca, como a gente utiliza essa estrutura de IAs, né? Igual você falou, tem várias IAs e a próxima IA que vai entrar, eu acho, dentro desse ecossistema é o que a gente chama de segundo cérebro, né? É um cérebro com IA, onde ele centraliza todas as informações e ajuda tanto as outras IAs, mas também os humanos. Quando você cria toda essa camada de IA ajudando a fazer o trabalho, eu posso reduzir um time que seriam de 5 ou 10 humanos para um time de um, 2. E aí, quando você vai trazer uma ou duas pessoas para serem a sua área de marketing da empresa, para serem a sua área de vendas da empresa, para serem a sua área de produtos da empresa, você não, você para de pensar na questão de esse cara ele é estratégico, esse cara ele é operacional, esse cara ele é tático, esse cara ele tem que ser tudo, entendeu? Agora e ele tem que ser tudo porque agora ele vai ter condições de fazer tudo. Ele vai ter condições de
pensar a estratégia junto com todos os outros humanos que estão nas outras áreas e com as IAs que estão ali junto com ele. E ele vai ter condições também de realizar o trabalho. Em vez dele simplesmente gerenciar as pessoas que vão fazer o trabalho, ele tem condição de realizar o trabalho. Sim, então, assim, isso para mim é uma mudança brutal na forma como a IA está trazendo os empregos. E veja que a gente não está aqui conversando sobre... A gente falou que ia falar aqui dos impactos que a IA vai fazer nos empregos, né? Então, quem estiver assistindo talvez esteja frustrado, porque a gente não está falando quem divagou. Né? Mas a gente divagou, mas não divagou, porque para mim a grande mudança ela tá aí. Ela não tá em quais empregos vão ser extintos, quais empregos vão ser criados. Isso não tem muito como você saber, entendeu? Isso. A grande mudança está na natureza dos nossos empregos, em como que a gente pensa nos nossos trabalhos. Eu vou te dar o meu exemplo, assim. Cara, CEO do Dalton Lab hoje. Só que é um CEO muito diferente, entendeu? Eu gasto boa parte do meu tempo falando com os clientes, em reunião de vendas. Criando conteúdo, ajudando no marketing. Então, é um trabalho muito... ele é um mix de estratégico com operacional. E eu não quero sair do operacional. Sim. Porque no momento que eu sair do operacional, eu começo a me distanciar do que realmente está acontecendo. E aí você começa a ter o problema de grandes empresas, que é essa estrutura hierárquica gigantesca, de sair, fui para o operacional, agora eu preciso ter um diretor na área de vendas, um diretor na área de marketing, para eles conseguirem gerenciar os gerentes, para eles conseguirem gerenciar as pessoas, que aí fica um telefone sem fio para chegar em mim aqui, porque eu estou no operacional, eu estou no estratégico, eu não estou mais lá no operacional. Então, se eu tiver um time de IAs e um time de humanos muito bons nas outras áreas da empresa, que me possibilitem estar no operacional, né, na linha de frente, onde realmente eu entrego valor para a empresa, é isso que eu tenho que fazer. É a mesma coisa que eu espero de você, na sua posição, é a mesma coisa que a gente espera de todo mundo do time. É isso que a gente tenta criar nessa cultura. Por isso que eu falei que o nosso processo seletivo ele é mais desafiador e mais difícil, mas também mais legal nesse sentido. Né? Assim, uma analogia que eu uso até com um colaborador novo e tal, no processo de entrevista, é assim, antigamente você tinha as caixinhas. Você tem as caixas, você tem os cargos, descrições, né? Atividades, responsabilidades. E você tem a definição clássica de cargo. Agora, esse quadrado aqui ele pode ser um losango. Cara, você pode entrar, pode ser um retângulo, pode ser um círculo, pode ser... Muda muito. Depende... E aí, o que você é bom? Quais problemas você vai resolver? Às vezes você é um cara multifacetado. Então você vai pegar, você entra um quadrado e vira um hexágono. Pô, ótimo. Eu acho que a gente está entrando na era das pessoas que não se encaixavam nas empresas nos formatos anteriores. No tipo assim, como é que eu vou explicar isso? É o cara que, numa empresa tradicional, você não sabia dizer se ele era um cara de marketing, ou um cara de produto, ou um cara de vendas, ou um cara de negócio, porque não encaixava direito numa caixinha, igual você falou. Tinha habilidades de várias caixinhas. Ele poderia seguir a carreira dele para qualquer rumo. Eu acho que a gente vai ver essa galera crescendo muito nos próximos anos. Né? Eu me identifico um pouco assim, tipo, cara, ao longo da minha carreira, eu adquiri várias habilidades que eu não consigo dizer, tipo assim, se você me coloca dentro de uma caixinha, tem algumas coisas que você tá cortando, entendeu? Dá pra performar ali? Super dá, mas tem algumas habilidades que, ao longo da minha carreira, como eu não fui treinado para ser, tipo, sei lá, um executivo de uma empresa que você aprende só aquilo ali, né? A vida do empreendedorismo, ela meio que faz você ser multifacetado. Exato. Eu acho que agora essas pessoas com IA, elas começam a ter, tipo, superpoderes, entendeu? E, cara, isso muda tudo em relação a como que a gente vê a questão da capacitação profissional, que tem tudo a ver com o futuro dos empregos. Pô, peraí, se no futuro eu vou ter que ter fluência em inteligência artificial, eu vou ter que ter algo mais multifacetado, será que faz sentido aquele caminho tradicional, né? E eu conheço várias pessoas que eu conheço que eu falo assim, velho, não, pelo amor de Deus, que perda de talento. A pessoa estudou na melhor escola particular, fez a melhor federal do Brasil, aí depois ela entra num mestrado, no MBA, depois ela vai para um... Cara, às vezes ela tira um doutorado, que nem faz sentido,
porque ela fala, não, eu quero chegar na melhor empresa e ter um baita currículo. Será que aquele caminho de currículo, de um bando de certificação hiper nichado, assim, a pessoa, ela fala, cara, eu vou dedicar 10 anos para ser o melhor gestor de não sei o quê. Será que isso faz sentido? Vai depender muito da área, do cargo, da função, mas assim, nas grandes empresas, nas principais empresas, quando a gente está falando de estrutura organizacional, cara, já não fazia, né, antes, agora menos, mas vai ter áreas que, lógico, não dá para descartar e dizer, tipo assim, velho, Não, o médico abandonem não a precisa. escola e O médico não faz precisa ser nada. especialista, não. Não, Claro. tem áreas que isso vai ser importante, mas mundo empresarial normal, cara, está mudando muito rápido, muito rápido, Sim. muito rápido. E Mas, cara, deixa eu te perguntar, qual que é a sua visão? Isso é um conceito bem legal, que até você que me passou esse conceito lá atrás, que o Y Combinator, o Vale do Silício fala muito, que é do Founder Mode e do Manager Mode. Tem muito a ver com o que a gente está trazendo aqui. sim, Pô, é um pouco curioso, eu tava falando disso até com uma nova colaboradora, a gente tava conversando ontem, sobre a questão de produção de conteúdo. É um pouco, pra quem é do mundo corporativo muito tradicional, espanta um pouco falar assim, pô, peraí, o Rodrigo é o CEO, ele tá gravando vídeo? blogueiro, né? Tipo assim, pô, não é nem o blogueiro, não é nem o pobre influencer. Não, é assim, cara, por que que ele não contratou um time de marketing? Porque Sim, essa é a visão, né, sim, do tradicional, é o sim. manager. Pô, vou contratar um time de social media, uma agência, e vai fazer conteúdo pra mim. Qual que é a tua visão em relação a novos negócios e essa nova figura dos líderes na empresa? Manager, founder Cara, mode? é uma ótima pergunta. E eu vou voltar naquilo que eu falei antes, do tipo, ah, com IA, você pode fazer o seu trabalho nas melhores posições em que você joga, entendeu? Então, no meu caso, né, o Dalton Lab. Cara, se a melhor posição para o Rodrigo é vendas e marketing, sei lá, seja na produção de conteúdo, seja na produção de anúncios, seja fechando parceria, seja falando com outras empresas, outros empresários para fechar negócio, para a gente pensar como que a gente vai expandir junto em diversas áreas. Se a minha melhor posição para o negócio é essa, então é ali que eu tenho que jogar. Não faz o menor sentido estratégico na minha cabeça eu montar um time para fazer isso. E Sim. eu fazer outra coisa. Eu virar o gerente dessa galera. Não faz o menor sentido. Vou dar um exemplo de novo do vendedor. Já montei time de vendas, eu comecei, depois de ser servidor público, fui vendedor durante muito tempo e tal. Depois a gente conta a história com calma, mas pesquisar dá pra achar. Mundo de vendas tem um grande problema que é o seguinte: você tem o melhor vendedor do seu time, aí você quer montar o gerente, você quer achar um gerente de vendas. Aí a galera comete o grande erro de pegar o melhor vendedor e transformar ele em gerente. Agora ele virou gerente comercial. Só que são atividades completamente diferentes. O vendedor ele vende, o gerente comercial ele gerencia os vendedores. Ele não vende mais. Então ele tem que ensinar os vendedores a venderem. Cara, são dois jogos diferentes. Entendeu? Então, e aí, qual era o problema que acontece na maioria das empresas? Você não promove o melhor vendedor, você promove um outro vendedor lá que era mais ou menos mediano, mas que tem boas características de gerente. E aí o melhor vendedor não respeita esse cara. Porque fala assim, velho, eu vendo melhor que esse cara aí, por que eu vou ouvir ele? E aí você tem uma crise ali dentro que você tem que ficar gerenciando. Cara, todo time de vendas tem isso. Uhum. Hoje você não precisa mais ter isso. Entendeu? Hoje você não precisa mais ter isso. Você pode agora ter um time mais agêntico, a gente vai depois entrar nesse assunto, um time Sim. que você tem agentes de IA dando suporte para as pessoas, igual esses tipos de agentes que você falou. Então, desde um cérebro com IA, com conhecimento do time, um agente auxiliando no treinamento das pessoas, um agente ajudando na pré-qualificação dos leads, um agente que vai ajudar os vendedores a fazerem roleplay e se prepararem para as reuniões, um agente que vai ajudar os vendedores a fazerem um follow-up. Então você pega esse cara que é o melhor vendedor e deixa ele ser o melhor vendedor. Uhum. Deixa ele continuar no lugar dele, entendeu? Uhum. É o melhor lugar para a empresa. Uhum. Você começa a quebrar um pouco essa dinâmica industrial que existe hoje no mundo Total. corporativo, porque é industrial, é você ter o chão de fábrica, depois a linha de supervisão com gerentes, a linha de direção e o dono da empresa. É uma distância muito grande. Sim.
Perfeito. Então eu vejo cada vez mais empresas surgindo com duas camadas só. A camada de direção e a camada de execução. E muitas vezes elas se misturando. Muitas Sim, vezes você sim. vendo o cara da direção, ele vindo para a execução em alguns momentos, e o cara da execução, ele tendo canal direto com o pessoal da direção. Sim, Sabe? sim, Você sim, não sim. precisa ficar de camada em camada em camada, porque fica um telefone sem fio. E aí, o que você falou do Founder Mode e do Manager Mode, para dar um contexto, né, para quem não sabe o que é isso, esse ano eu acho que foi o fundador do Airbnb que soltou um artigo, se não me engano, tá? Depois eu pesquiso isso aqui. Falando sobre essas diferenças do que era o Founder Mode e o Manager Mode. Founder Mode é quando você cria a sua startup, você cria a sua empresa e você tá skin in the game, all in, você tá dentro do negócio, você tá fazendo tudo ao mesmo tempo e você tem linha direta com todo mundo, porque o seu time é pequeno, o seu time é enxuto, você consegue saber o que todo mundo tá fazendo, você consegue direcionar todo mundo tem acesso a você. E aí, quando a sua empresa começa a crescer, vem os executivos de mercado, vem a turma do acadêmico, da parada, dos livros e blá blá blá. E agora você tem que profissionalizar a sua empresa. Profissionalizar a sua empresa é sair do Founder Mode para o Manager Mode. É você virar o gestor da sua empresa, você colocar um monte de gestores e diretores para atuar na sua empresa. E aí, cara, o que antes era muito rápido agora começa a demorar um pouco mais, porque agora tem relatório, tem não sei o quê, tem linha de reporte. Se você vai lá e fala direto com o cara o que ele tem que fazer, agora é microgerenciamento, você não pode fazer isso, porque você não pode pular o gerente. Cara, e aí ele tava falando assim, a gente tá no Airbnb, a gente tá saindo do Manager Mode e voltando pro Founder Mode, eu demiti toda a minha linha de C-Level, Total. acabou, agora eu falo com todo mundo, e vai ser menos gente, mais rápido, não sei o quê. Cara, com o IA, é o caminho que tem que É o ser. que vai É o acontecer. caminho, é o É o que vai caminho. acontecer. O quanto de empresa, cara, que a gente ia fechar, a gente ia comprar de um fornecedor grande, B2B, a gente tava compradaço e a gente chegou na reunião assim, a gente conhece o founder, a gente conhece o CEO, conhece os líderes e tal, fala, velho, essa empresa vai ser sensacional. A gente entra numa call de vendas com um time júnior que provavelmente não fala com esse cara que a gente conhece, provavelmente não fala com o dono, porque o dono tá lá Tá lá em na cima. visão de águia e tal, Isso. não toco. E a gente basicamente desiste da venda em 15 minutos, porque tem um time que não tem Muito. contato com a ponta, né? E assim, é aquilo, né? Esse exemplo que você deu. Você consegue escalar vendas com um time grande? Consegue, mas é o jeito mais eficiente. Não é o jeito mais eficiente. É um jeito de escalar número, entendeu? Uhum. Agora, não é o mais eficiente. Numa empresa que muitas vezes ela tá começando, aí é o negócio do operacional do estratégico. Cara, o founder ele tem que estar no operacional, velho. Acabou. Total. Entendeu? E se ele é bom naquilo ali, Talvez que ele nunca tenha que continue, sair. entendeu? Talvez ele nunca tenha que sair, que ele continue ali. Exato. Então, eu já tive essa visão, Marcelo, de o mundo ideal é que eu esteja gerenciando, entendeu? É não tocar em nada. Já tive essa Sim, visão, sim. porque o operacional ele enche o saco. Uhum. Mas ele enche o saco quando você está fazendo coisas operacionais que você não gosta de fazer, Sim, sim. entendeu? Perfeito. Lógico, muitas vezes tem coisas que você não gosta de fazer que você tem que fazer. fazer. Agora, quando É essas vida. coisas são a maioria, aí realmente é ingrato. É, Quando exato. você está num operacional que você gosta de fazer, de coisas que você acorda animado para fazer, aí vira esporte, entendeu? Vira o game. Sim. Eu acho que tem que estar ali mesmo. Não, e puxando também sobre o cara que tá no topo, né? É curioso isso. Geralmente você tem CEOs, C-levels, que ou o cara tá ali, tô gerenciando de longe e tal, tô vendo de longe, ou o cara tá resolvendo burocracia administrativa. Então ele é meio que o tomador de decisão, é o cara que fica assinando o contrato o dia inteiro, né? A gente tem essa figura ainda, de novo, do mundo industrial, né? Tem o chefão que a mesa dele é um bando de contrato, que você tem a pasta Sim. para ler assinado. É isso. O que ele faz é passar, carimbar a decisão bem de longe. Mas o que eu entendo agora é, pô, beleza, se a IA, se a inteligência artificial vai achatar essa pirâmide, se essa pirâmide vai ficar bem pertinho do outro, se eu tenho operacional e estratégico, e eu quase que elimino muito do tático que tem aqui no meio,
a galera que está fundando startup, a galera que está fundando empresa, ou até mesmo os líderes que estão na alta cúpula estratégica de grandes empresas, no geral, ou, cara, de duas uma. Ou ele vai se encontrar como um cara muito bom de marketing e vendas. Uhum. Então ele vai ser um cara que vai voltar para a operação, digamos assim, fazendo coisas que antigamente era meio que heresia fazer, do tipo o CEO fazer conteúdo, do tipo, cara, tem diretor que vai lá e faz marketing, pensa em marketing, Sim. cutuca marketing, tem ideia de marketing, que eu acho que é uma camada. Ou a outra camada também é o cara ser muito bom no produto, que também era uma heresia. Pô, como assim? O cara, são diretores da empresa, eles estão pensando no produto, isso aí é pro time de chão de fábrica, não. Isso aí é pros gestores. Cara, não, agora que a IA achatou tudo, você tem tudo mais enxuto, por que não você ter um fundador, por que não você ter um diretor de uma empresa de 100, 200 funcionários, que é um cara que é muito bom no produto, que sabe todos os detalhes do Sim. produto, né? E agora, tipo assim, tá, na prática, um pouco da tua visão nisso. Como que você vê na prática isso acontecendo? Tipo, esse achatamento. Porque aí a gente vai falar sobre Vamos voltar ao tema aqui do que a gente Sim, começou. A gente vai falar sobre a mudança que a IA tá fazendo nesse mundo dos empregos, né? Nos sim, nossos trabalhos. Que eu acho que é muito menos uma mudança de empregos e muito mais uma mudança de funções. sim. O que você já está vendo na prática agora que está acontecendo e as perspectivas que a gente tem? Eu falo a gente porque a gente compartilha de algumas delas, mas Sim. você, mais especificamente, para o próximo ano, para os próximos 2 anos, vamos pensar assim, do que vai mudar no uso de IA? Porque tem muita Sim. gente que ainda acha que usar IA é usar o ChatGPT, né? Então, cara, se o cara tá ouvindo e pensando que essas mudanças todas que eles estão falando é usar o ChatGPT. Cara, não. Sim. Ele é uma parte disso, né? Mas a gente está falando de agentes de IA, a gente está falando de sistemas de IA dentro da empresa, usando todos os dados da empresa como base daquilo. Então, cada vez mais os dados da empresa são mais importantes, eles são a gasolina disso tudo. Sim. Na prática, o que você vê que já é possível e o que vai ser possível daqui a pouco? Cara, o que eu vejo que já é possível é a gente começar a colocar mais plataforma nas interações que antigamente eram humanas. Como assim? Hoje você já tem uma tentativa de reduzir a fricção de atendimento humano para vendas, por exemplo. Que é uma área que todo mundo fala, no Brasil tá popular isso de, você quer colocar IA, vamos colocar uma SDR de vendas. Tá. Eu acho que isso é só uma das pontas, tá? Mas a tendência agora que eu enxergo é a gente vai se acostumar cada vez mais ter contatos humanos desnecessários e deixar o contato humano para coisas mais artesanais. Então, é um pouco daquela lógica, eu estava falando disso ontem num jantar. Você tem a Revolução Industrial, então você tem uma hiperpadronização de tudo. Tudo fica 100% industrializado, né? E aí depois, o artesanal, que era meio que o normal antigamente, fica hipervalorizado. O que eu quero dizer com isso, então? Vamos pensar aqui em alguns cargos, né? Cara, será que faz sentido para você cancelar a sua operadora telefônica? Ou para você mudar a sua linha de internet? Você ligar e ficar lá no ramal ouvindo musiquinha, esperando para alguém te responder naquela alegria, naquela simpatia, falar: olá, nome completo, CPF e data de nascimento. Aí você vai lá, você fala com a pessoa, você sabe que a pessoa não tá ali. Cara, um Não, ser ela não humano. quer, ela não quer. Ela não quer estar ali, provavelmente ela tá fazendo outras coisas no computador. Ela tá vendo um vídeo no YouTube no computador enquanto fala com você, porque aquilo ela repete aquele script O dia 120 inteiro, vezes num dia. Então, E você tá ali no ramal e falando com aquela pessoa, falando tipo assim, velho, poderia ser uma IA que, justamente por ser inteligência artificial, ela é maleável, ela não é o chatbot do tipo, sim. você fala uma resposta um pouco difícil, ele já trava, não é isso, né? Então as pessoas confundem muito. Poderia ser uma IA, mas não, eu tô aqui falando com um ser humano. Então, se a gente for olhar para a prática, eu acho que a gente tem que ter uma divisão muito clara de olhar para tarefas que deveriam ser humanas e tarefas que deveriam ser IA. Legal. A gente acaba misturando isso, sabe? Pô, será que essa tarefa que o seu colaborador, ou que você mesmo como profissional, tá fazendo ali em 8 horas por dia, será que você está sendo o mais humano possível fazendo? Será que você está sendo criativo, estratégico, está construindo alguma coisa? Ou se só está repetindo o mesmo script? Cara, você está repetindo o mesmo script. Aí seja de comunicação, que aí é o atendimento ao cliente e tal, seja interno mesmo. Pô, eu lembro, eu já trabalhei em banco, cara, o tanto de gente que era paga salários para ficar 8 a 9 horas por dia fazendo conciliação bancária. Que para mim, conciliação bancária, o próprio conceito já é estranho hoje na era da IA.
Conciliação é eu cruzar dados manualmente, porque talvez tenha algum erro ali na planilha, talvez tenha uma diferença nos centavos. Se você tem uma inteligência artificial que ela é treinada para não dar uma resposta como o ChatGPT dá, mas para de fato ter os guardrails, de fazer cálculos matemáticos e ter ali as premissas matemáticas, e você consegue eliminar a conciliação bancária, velho, o tanto de gente que você basicamente desalocou de uma tarefa chata, ruim de fazer, super burocrática, super engessada, e você fala assim, garoto, você que tem aí 18, 19 anos, cara, você faz conciliação bancária o dia inteiro. Você gosta do seu trabalho? O cara vai falar, não, detesto. Não. O seu trabalho é útil, tá construindo, tá gerando valor? Cara, não, só tá mantendo. É só pra manter a estrutura. Velho, então beleza, deixa a IA fazendo isso aqui, vem aqui pro meu lado, vamos pensar aqui de forma mais estratégica em gestão financeira, em gestão... Aí a gente começa a abrir o leque, sabe? Então, te respondendo efetivamente, eu acho que é assim que as coisas vão mudar pra frente agora. A gente vai começar a repensar. E é um desafio que eu acho que cada um de nós, a nível individual, tem que sempre fazer, chegar no final do dia e falar, cara, o que eu fiz hoje que poderia ter sido uma IA? O que eu fiz hoje que eu não queria ter feito e que eu perdi tempo fazendo? Pô, beleza, vamos treinar robôs para fazer isso, que não exigiu criatividade, não exigiu estratégia. Então, treinar robô para fazer isso e você vai voltar a fazer coisas que você deveria estar fazendo desde o início. Legal. E, cara, esse gancho aí é o que eu vejo que vai ser o futuro dos trabalhos com inteligência artificial. É a gente cada vez mais. Eu acho que, assim, se fosse resumir uma palavra, para mim é otimização. É a gente cada vez mais fazer as coisas que realmente mexem o ponteiro, seja para sua empresa, seja para sua área, seja para você como pessoa. Então, eu acho, isso é legal, porque assim, eu realmente acho que IA, quando bem utilizada dentro do ambiente de trabalho, daqui para frente, vai reduzir muito os casos de burnout. Porque a gente vai começar a fazer realmente as coisas em que a gente é melhor, as coisas que a gente gosta de fazer, as coisas que a gente quer fazer. As coisas que eu não quero fazer, eu posso delegar para uma IA me ajudar a fazer, ou automatizar o processo inteiro, ou automatizar 80% dele, 70% dele, e eu gastar menos tempo com aquilo para eu poder gastar mais tempo com as coisas que eu realmente gosto. Então essa é uma possibilidade que me anima muito de ver isso, a forma como a IA está evoluindo, a forma como os agentes têm ficado melhores, têm ficado mais responsivos, mais maleáveis para a gente colocar eles em diversas áreas da empresa. Não só em diversas áreas, mas também adaptados a diversas pessoas. Eu ter um grupo de agentes diferentes dos seus, diferentes dos outros funcionários, diferentes das outras pessoas do time. Isso é muito legal, porque é um futuro em que talvez eu possa começar a fazer, cara, as coisas que eu mais gosto dentro da empresa e que eu sou melhor para a empresa. Então a empresa começa a ficar mais eficiente, mais otimizada com as IAs, né, ajudando a gente. Então eu não vejo um caminho de robotização no sentido de vai ficar mais quadradinho. Eu vejo um caminho de automatização, de eficiência, de otimização para que a gente trabalhe com as coisas que a gente realmente gosta, que a gente realmente é bom e que a gente realmente consiga fazer diferença, entendeu? Cara, quem é frustrado no trabalho vai gostar de IA. Vai Quem é gostar de IA. frustrado chega no final do dia e fala Concordo. assim, velho, que dia ruim. Eu trabalho com coisa chata. Muito provavelmente, você vai conseguir achar inteligências artificiais e você vai conseguir ter isso treinado para te substituir em alguns sentidos. E aí o que é curioso, não sei se você percebe isso também, mas toda mudança tecnológica sempre tem terrorismo. Então sempre tem medo, sempre tem, meu Deus, o que vai acontecer e tal. O que é curioso é que a substituição ela é boa. Pô, se eu estou sendo substituído numa coisa que era chata, operacional, burocrática, Beleza. então eu vou ter mais tempo para fazer, ou para trazer mais estratégia, algo mais inteligente para minha empresa, ou até mesmo para ter mais tempo livre. Opa, exatamente. Pra Então, jogar tênis. sabe aquela história do... Às vezes o cara mais criativo é o cara mais preguiçoso, é o cara que, velho, ele não quer fazer aquilo, então ele vai achar um jeito mais eficiente, mais inteligente de fazer. Eu acho que é um pouco do modus operandi que a gente deveria ter com a IA. A galera não devia ter medo da IA. Se você não gosta de trabalhar, meu irmão, estude IA então, porque provavelmente tem várias coisas que você está fazendo no seu dia a dia que você podia estar otimizando. Né? Legal. E pra gente caminhar para um final aqui, a gente falou de diversas mudanças, eu acho que a gente vai ter ainda vários outros episódios que a gente vai explorar isso, porque é um assunto infinito e cada semana aparece uma coisa nova, né? Mas
Tem um último ponto que a gente vai ter que trazer isso num próximo episódio mais a fundo, mas que eu já queria deixar ouvir um pouco do que você pensa. Como que a gente aprende essas coisas? Entendeu? Como que, beleza, a gente vai mudar, vai ter essas mudanças todas, a gente simplesmente se deixa ser levado e vê o que acontece, ou tem como estudar, aprender? Não acho que é fazendo um curso, entendeu? Não acho que a escola tá pronta ainda para ensinar isso, mas quais são as características das pessoas que realmente vão usufruir dessa mudança de forma mais rápida e conseguir gerar resultado? Cara, isso é uma questão muito legal. Porque eu acho que no fundo, a melhor forma de você aprender a usar IA é você ter muita clareza de problemas. Então, é você começar a mapear e articular muito bem os problemas. E aí você leva o problema não para um professor de curso, não para um expert de IA, não para gente, para eu e você, a gente está empreendendo com IA, mas você leva o problema para a própria IA. Tá. Então, pô, cara, você quer resolver um problema efetivamente com IA, ou você, por exemplo, seu problema pode ser algo no sentido de queria entender como usar a IA no meu trabalho como um advogado tributarista. Beleza. Eu estou redigindo, ou sei lá, vamos pegar aqui um caso de um advogado mais júnior. Estou redigindo 40 contratos por dia. São contratos que não são de modelos, como já tinha muito antes da era pré-IA. E eu queria saber usar uma boa IA que não tivesse alucinações e que soubesse exatamente o que eu preciso para cada contrato. Cara, joga essa pergunta para a própria IA. Sim. Para um modelo bom, um modelo pago, de preferência um ChatGPT pago, de preferência o cloud pago, não os gratuitos. E a própria IA vai começar a te dar o passo a passo. Eu acho que vai ser muito isso, sabe, Rodrigo? Isso é um tema muito legal, é um tema muito bom para gente discutir em outro podcast também, sobre a parte de educação. Mas se antes a gente tinha aquela ideia de, para você aprender um tema, você tem um livro didático e você tem sessão 1, 2, 3, você tem os capítulos, eu acho que agora vai ser muito de learn on the job. E aí, cara, Legal. tem um problema hoje. Como que eu vou resolver? Você joga isso para a IA te devolve informações e você vai aprendendo e fazendo, sabe? Legal. Então, eu tô na linha contigo, cara. Não é, vou me consultar aqui com um guru de IA para aprender tudo sobre IA. Não, tipo, devolva para a própria IA. Usa a própria IA A pra IA isso. vai saber melhor do que muita gente. Usa a IA pra isso. Cara, legal, legal. Então, beleza. Pra gente caminhar pro final aqui, Boa. resumindo a nossa conversa. Qual que é esse último take que você tem para passar pra galera sobre o que tá mudando e o que a gente tem que ficar atento em relação ao que vai mudar? Você fala, depois Boa, tá bom. eu fecho aqui Eu com a dou minha meu visão take e também. você passa a sua visão. O que Fechou? tá mudando e... Cara, o que tá mudando? De fato, nesse início agora, vai ser disruptivo e vai ser agressivo. O mercado, é uma coisa que eu falo sempre, o mercado não perdoa, o mercado é brutal. Então, assim, em termos de economia, a gente vai ter pessoas sendo desalocadas, tranquilo. Porque as pessoas que estão sendo deslocadas muitas vezes porque o trabalho delas era ineficiente. Então a gente tem os layoffs, a gente tem tudo isso que está acontecendo. Tem layoffs que dizem que são layoffs de IA, e não era, o cara usa IA como, só um contexto ali, só para ele demitir muita gente que estava ineficiente ou reduzir custo. Mas eu acredito que sim, vai ter uma disrupção muito forte no sentido de, se você tem um trabalho operacional, que é ficar atendendo o ramal de uma operadora telefônica, cara, se você tem um trabalho, às vezes, num banco, num setor financeiro, que o seu trabalho é basicamente ser um planilheiro, muito cuidado. Eu teria muito cuidado. E eu já estaria me preparando para, cara, qual que é o próximo passo? Como é que eu subo na escada? Porque talvez essa parte da escada ela seja cortada. Então, eu vejo nesse sentido para 2026, 2027. Todos os estudos das grandes pesquisadoras, McKinsey e Gartner, apontam para algo superavitário. Então, vai ter mais criação de emprego do que perda. Mas é muito naquilo que você falou, Rodrigo, no início do podcast. Essa perda ela vai acontecer, depois a gente vai ter os ganhos. Depois a gente vai ter uma pancada de trabalho de white collar, de escritório, que vai existir só com base em IA. São pessoas profissionais capacitadas em IA que, junto com seres humanos, vão trazer mais eficiência. O grande jogo agora desse momento, se a gente for olhar assim de forma muito fria, e é o que a gente fala para quem trabalha com a gente, cara,
seja multifacetado. Se você é um dev que até ontem você era um especialista em HTML, tá. E se você for um dev que é bom em HTML, que é bom em Python, mas que você aprende algumas habilidades de comunicação? Será que você vai ganhar mais valor? Será que quando surgir uma IA que faz o HTML de ponta a ponta, eu vou preferir falar com a IA ou vou preferir falar com você? Vou preferir falar com você que sabe tudo de HTML, que usa essa IA inclusive, mas que, meu irmão, o teu raciocínio crítico é muito bom, você é muito, muito analítico e você sabe articular as ideias. Cara, eu vou preferir falar contigo. Eu caguei. Usa lá a IA sozinho, eu não quero usar. Entendeu? Então, acho que essa é a visão. 2026, 2027 é o momento da gente ser multifacetado como profissional. Perfeito. E Agora o meu fechamento é nessa linha também. Eu acho que a gente tem uma mudança brutal que está acontecendo na estrutura das empresas, nos organogramas. A gente mesmo chama isso de a mudança para um organograma híbrido, para um organograma agente, onde você tem agentes de IAs e humanos trabalhando lado a lado, cada um na sua melhor posição. Então é uma mudança muito mais de funções do que de empregos. O vendedor agora ele vai fazer coisas diferentes. O CEO da empresa ele vai fazer coisas diferentes. Então a cartilha ela está mudando muito, porque agora a gente tem IA para tornar a gente mais multifacetado, igual você falou. Eu acho que a gente está entrando na era dos generalistas e especialistas. São as pessoas que são especialistas em uma coisa só, mas elas entendem o contexto inteiro da empresa. E elas conseguem usar a IA para serem mais horizontais e ter expandir um pouco o leque delas para que elas possam gastar o tempo todo delas fazendo o que elas fazem em nota 10. É aquilo, em vez de você ter várias pessoas fazendo trabalhos nota 6, nota 7, você consegue agora fazer com que uma pessoa só consiga fazer várias coisas nota 6 e 7 usando o IA, mas ela faça nota 10 o que ela sabe fazer. E aí você começa a ter, cara, esse cara é o meu camisa 10 aqui, aquele é o meu camisa 10 ali, aquele é o meu camisa 10 ali. Eles usam o IA para ajudar eles a fazer as outras coisas ao redor, nota 6 e 7, mas eles fazem nota 10 isso daqui que eles fazem, que nenhuma IA consegue chegar nesse nível aqui com eles. Mas eles usam o IA o tempo inteiro para fazer as coisas ao redor. Porque você sempre tem atividades análogas ao que você faz. Em vez de você ter outras pessoas fazendo, que aí você gera uma complexidade absurda dentro da organização, agora você pode ter menos pessoas boas fazendo muito bem o que elas fazem usando o IA para fazer o que está ao redor delas. E aí você constrói a sua empresa em torno de poucas pessoas muito boas. Cara, generalista especialista. Pô, um conceito fera. Legal isso, né? Pô, isso aí a gente, acho que você juntou, você deu um nome para uma ideia que você fala há muito tempo. Mas é isso aí. Cara, fera, excelente papo. Muito bom. A gente se vê no próximo então, né? Boa, vamos pro próximo. Fechou. Beleza, valeu.